Alô? Projeto Anglo-American, 40 anos de memórias. Depoimento de Osiane Moraes, entrevistada por Fernanda P. Prado, Belo Horizonte, 8 de julho de 2013. Entrevista número AAHV31. Realização Museu da Pessoa. Osiane, bom dia. Bom dia. Eu queria começar agradecendo a sua presença, de você ter aceitado o convite, ter vindo para cá para essa entrevista. E agora, queria que você falasse para a gente o seu nome completo, o local e a data do seu nascimento. Meu nome é Osiane Meire Barroso de Moraes. A data do meu nascimento é 20 de 7 de 72. Aonde que você nasceu? Eu nasci em Macapá, no estado do Amapá. Tá, fala pra gente então, Osiane, o nome dos seus pais. O nome dos meus pais, o nome da minha mãe é Esté Barroso de Moraes e do meu pai Osias Lima de Moraes. E fala pra gente da atividade deles, o que seus pais fazem ou faziam? A minha mãe, tanto meu pai como a minha mãe, eles são da área de educação, eles são professores. Lá em Macapá? Lá em Macapá. E você tem irmãos? Tenho irmãos, tenho um irmão e 4 irmãs. E onde que você está nessa escadinha? Eu sou a segunda dos irmãos. Tá certo. Fala pra gente, Osiane, como é que era a sua casa de infância? O que você se lembra dela? Eu lembro na minha infância de uma família muito unida, uma família onde as mulheres têm uma presença muito forte, né? As mulheres da minha família, elas são mulheres muito determinadas, então elas, de certa forma, elas acabam se sobressaindo na família. E a minha lembrança de infância é de uma família que sempre se gostou muito, uma família que sempre foi muito unida, de muitas reuniões familiares na minha casa, muitos aniversários, muitas festividades natalinas. Então, o que eu lembro da minha infância é momentos assim de muita felicidade, muita alegria. Conta pra gente um pouquinho da cidade, né? Aonde ficava a sua casa, o que tinha no entorno? Eu morava, né, em Macapá. Então, Macapá é uma cidade da região amazônica. É uma cidade que é banhada pelo rio Amazonas. Então, eu lembro as características da minha casa, de rios próximos da minha casa, de praças próximas à minha casa, escolas, associações comunitárias. É isso que eu lembro. E o que você gostava de brincar quando você era pequena? Eu sempre gostei muito de cozinhar, de brincadeiras com cozinhas, e eu sempre gostei muito de estudar, de ler. E você falou que seus pais eram professores, eles eram professores do quê? O meu pai, ele é professor de educação física, mas por muitos anos ele exerceu a profissão em direção escolar, e a minha mãe também é professora de ciências. E você conheceu os seus avós? Chegou a conhecer? Eu cheguei a conhecer meus avós maternos, mas os paternos não. Eles moravam perto? Como é que era? Eles moravam perto. Eles moravam perto. Eu lembro muito assim da minha avó, pelas reuniões de família na casa dela, mas meus avós paternos, eles eram separados, então eu não tenho muitas lembranças do meu avô, mas sim mais da minha avó, né? Aquela mulher, eu acho que essa determinação que eu disse que a minha família é uma família, a presença da mulher é muito forte, acho que isso vem da minha avó, né? Que ela acabou criando 7 filhos. E a presença dela foi muito forte, assim, isso foi passando, eu acho, de geração em geração, a presença da mulher, no papel social, né? A mulher que trabalha, a mulher que consegue ser mãe, a mulher que consegue ser amiga, então a mulher exercendo seus vários papéis, então acho que isso veio dessa história, assim, da minha avó. Fala pra gente, Osiane, como é que foi começar a estudar, né? O que você se lembra da sua primeira escola? O que eu lembro da minha primeira escola, eu lembro que uma história que meus pais dizem é que quando eu comecei a estudar, eu fui avaliada que eu precisava avançar mais o nível, porque eu não acompanhava, na verdade, eu não era o mesmo ritmo daquela classe escolar. Então, você estava contando da escola,
Então você pulou uma série, é isso? Eu pulei uma série, eu fui avaliada, então meus pais sempre falam isso, que eu não acompanhava o mesmo ritmo, né? E aí eu avancei uma etapa. Então eu lembro assim da escola como um ambiente que para mim era muito agradável, para conhecer as pessoas, para conhecer coisas novas. E conta como é que você ia para a escola, como é que era esse percurso até lá? Eu ia, sempre meu pai me levava para a escola junto com meus outros irmãos, né? Então, sempre eu fui muito acompanhada pelos meus pais, assim. Sempre eles me levavam, iam me buscar, né? Então... E o que tinha na escola que você mais gostava? Aí, quando tu faz essa pergunta, me tá falando da série inicial? Desse começo, de as começar primeiras a estudar. séries? Eu quase não lembro muito, assim. Eu gostava de ir para a escola, eu gostava de conhecer, de estudar. Sempre meus pais, eles passaram para mim que a gente precisa, todos meus irmãos, todos se formaram, que nós precisávamos estudar. Que para que a gente pudesse realmente ter uma vida, ter condições, a oportunidade, que a educação era uma coisa muito importante. Então, isso para mim, desde pequena, meus pais me incentivaram muito a estudar, né? Acho que por eles serem da área de educação também, eles diziam assim, que isso era fundamental, isso era uma condição que eles não abriam mão, que eu precisava estudar. E como é que era ser uma das mais velhas com alguns irmãos e a casa? Se tinha que ajudar eles com alguma coisa, seus pais? Isso para mim sempre foi muito tranquilo, né? As coisas sempre foram muito bem esclarecidas e divididas, as responsabilidades na minha casa também. Então, por eu ser uma irmã, digamos assim, que era a segunda, eu assumia, assim, algumas responsabilidades, né? Aprendi a cozinhar muito cedo, eu fui estudar em outro estado, com 16 anos eu fui estudar em outro estado. Então, eu desde cedo aprendi assim, isso foi muito claro, os papéis e responsabilidades na minha casa. E como é que era o seu dia a dia escolar, né? Você acordava cedo, ia para a escola, como é que era? Eu acordava cedo, ia para a escola, eu sempre estudava pela parte da manhã, né? E era isso. E de tarde fazia alguma coisa? O que você fazia de tarde? Eu nunca tive assim, muitas atividades extraescolares, não. Eu estudei parte da minha vida em escolas públicas, né? Quase não estudei em instituições privadas, só depois que eu me formei, fui fazer especialização, que eu já fui ter oportunidade, sempre estudei em escolas públicas, então é muito comum na nossa região assim, você ir para a escola e essa escola ser a sua oportunidade, ser aquele ambiente, né? Então tudo era ali. De manhã eu estudava, à tarde eu ia para atividade extraturno, que normalmente era uma educação física ou alguma outra atividade, e era assim. Tá certo. E qual matéria, assim, conforme você foi crescendo, né, e estudando mais, que você gostava mais? Eu acho que eu sempre gostei muito de história e geografia. Teve algum professor que marcou? Acho que sim, teve um professor que ele era muito rigoroso. E esse professor ele me marcou muito, porque ele era muito rigoroso e ele cobrava muito. E com o tempo eu fui observar que aquilo era importante. O rigor dele, a determinação dele, a cobrança, e aquilo fazia com que a gente tivesse foco e tivesse vontade de estudar. Então ele me marcou muito, realmente. E o que você queria ser quando crescesse, quando era pequena? Assim, o que você falava, comentava? Eu sempre pensei muito em seguir a carreira jurídica, né? Cheguei até a estudar, fazer o primeiro ano de direito, mas eu acabei fazendo serviço social. E aí eu identifiquei que eu tinha uma grande paixão, que era trabalhar com as pessoas, né? Trabalhar com gente, de certa forma contribuir para que a vida das pessoas tivessem alguma mudança. E eu me apaixonei por essa profissão
E resolvi seguir carreira nela mesmo. E como é que foi? Você falou que com 16 anos mudou de estado para estudar. Como é que foi essa mudança? Para onde que você foi? Com 16 anos, os meus pais resolveram que eu já tinha que começar a me preparar para fazer o vestibular, né? Terminar o ensino médio e me preparar para fazer o vestibular. E aí eu fui para Belém, que é uma capital, né, do estado do Pará, que é vizinho ao Amapá. E eu fui para lá, concluí o ensino médio e já me preparar para o vestibular, né? Como eu falei, meus pais sempre foram, tem que estudar, tem que seguir, o que vai realmente fazer com que você um dia tenha oportunidades é o estudo. E aí eu fui com 16 anos, ainda era menor de idade, fui morar com famílias, né? Fui morar com parentes, na verdade. E foi lá que eu comecei a seguir, né, para a vida acadêmica, me preparar realmente para essa vida acadêmica. E como é que foi para você essa mudança, né? Você já conhecia Belém? Como é que... Eu já conhecia Belém, né? As características são dos estados da região norte, eles são muito parecidas em termos de hábitos, em termos de cultura. Eu já conhecia, então foi bem fácil, mas foi um desafio para mim, porque eu queria entrar numa universidade federal, eu tinha muita vontade de fazer uma universidade federal. E para mim foi uma adaptação fácil, né? Primeiro porque eu tinha parentes lá, fui morar com parentes, tudo. E para mim foi muito tranquilo, assim, eu acho que eu sou uma pessoa que consigo me adaptar em vários lugares, né? E como é que foi entrar na faculdade, né, e ir descobrindo, até você chegar em serviço social e descobrindo essa sua paixão pela área? Eu, na verdade, como eu te falei, eu sempre tive, desde pequeno eu alimentava esse interesse pela área jurídica, né? Fazer direito, tudo. Só que aí eu resolvi fazer serviço social e me identifiquei com a profissão. Me identifiquei porque o curso ele estuda as relações sociais, né? E eu vejo que esse profissional, ele, através do conhecimento dele, ele pode associar a teoria à prática e contribuir muito para a inserção social, para a inclusão social de pessoas, para tentar identificar oportunidades numa comunidade. Então, eu me apaixonei no decorrer do curso e vi que eu tenho que trabalhar com pessoas, porque eu gosto de trabalhar com pessoas. Então, antes da gente falar da sua entrada no mercado de trabalho, eu queria saber assim, o que você gostava de fazer para se divertir? Já mais mocinha, né, começando a faculdade, o que você fazia para se divertir? Eu sempre gostei muito de música, de leitura. Gostei sempre muito de estar com os amigos, com a família. Eu sou religiosa, sou batista, né? Sempre gostei de estar na igreja também. Então, essa é um pouco da minha história. Desculpa. Então, conta quais foram seus primeiros trabalhos, estágios que você teve que fazer na época da faculdade? Na época da faculdade? Na época da faculdade, tiveram tantos trabalhos que eu fiz, assim, eu trabalhei com tantas temáticas, né? Desde a questão do gênero, da questão de projetos sociais mesmo, projetos voltados para uso e abuso de álcool e drogas, prostituição. Então, eu fiz tantos trabalhos que eu não sei nem te... E tinha alguma área que te interessava mais dentro dessas? Eu sempre gostei muito dessa área de responsabilidade social empresarial. Eu sempre achei que isso seria assim uma grande oportunidade para que eu, na minha profissão, pudesse ser uma intermediação empresa-comunidade. Tentar viabilizar para a comunidade o que uma empresa ela pode contribuir, o que ela pode fazer para melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas que ficam vizinhas ao empreendimento. Então, sempre eu gostei muito dessa área empresarial. E eu tive uma experiência como assistente social mesmo, eu trabalhei muito com atendimento sociofuncional, atendimento de colaboradores, trabalhando programa de qualidade de vida na empresa para colaboradores, trabalhando benefício, mas sempre a minha grande paixão foi a área de responsabilidade social empresarial.
E fala pra gente, Josiane, qual foi o seu primeiro emprego? O meu primeiro emprego, eu trabalhei no Serviço Social da Indústria, no SESI Amapá. E ali, para mim, foi assim, uma grande escola, porque lá eu tive a oportunidade de trabalhar com projetos, né? Projetos sociais e intermediar também um relacionamento entre o SESI, né, que é o SESI, e empresas do segmento da indústria. Então, tudo na minha vida me direcionava para trabalhar com o segmento industrial, empresarial. E aí eu trabalhei coordenando projetos, vários projetos, projetos de ação global, projetos de qualidade de vida no trabalho, projetos de colônias de férias, projetos de saúde, lazer. Então ali eu tive assim uma grande experiência mesmo, né, de articulação de parcerias, de tentar identificar parceiros, de tentar levar projetos. Então para mim assim foi, acho que assim, um marco da minha história para ingressar nesse segmento de empresas. Teve algum projeto desse período que te marcou, que de repente você se identificou mais ou que se mostrou como um desafio maior e que você foi, não sei, conseguindo aos poucos fazer esse projeto funcionar? Teve algum? Sim. Eu trabalhei com um projeto que se chama Programa de Qualidade de Vida na Empresa, que é orientar as empresas como implantar programa de qualidade de vida e como trabalhar a responsabilidade social empresarial também na empresa. E isso foi muito, muito rico para mim, porque eu tive a oportunidade de entrar nas empresas, saber um pouco como eles faziam isso e como é que... E aquilo, ao mesmo tempo que eu identificava, eu aprendia. Então, para mim, aquilo foi assim, muito, muito marcante. E como é que foi desenvolvendo a sua carreira, né? Então, do SESI, para onde que você foi trabalhar? Aí, depois do SESI, eu trabalhei um tempo na Defensoria Pública, né? Um pouco assim nesse mundo jurídico, mas como assistente social, trabalhando com famílias em situação de vulnerabilidade social. Isso foi há pouco tempo, um ano. Aí depois eu passei para a empresa Eletronorte, que hoje é Eletrobras, também trabalhando nessa área de responsabilidade social empresarial, trabalhando com programas, com projetos. E aí eu trabalhei lá vários projetos também, projetos esportivo, de cidadania, via esporte. Comecei a iniciar alguns projetos de inclusão digital. Aí passei bastante tempo nessa empresa, quase 4 anos. Aí depois eu entrei na mineração. E antes de entrar na mineração, o que você ouvia falar sobre o tema, né? O que você sabia sobre mineração? Bem, a mineração, até então, ela era assim, uma coisa bem distante da minha realidade, até então, onde eu havia trabalhado, né? Uhum. Porque lá no meu estado, ele ainda não tinha desenvolvido, por algum tempo atrás, havia existido lá uma empresa de mineração, mas que minerou assim, quase 50 anos, mas não é do meu tempo. Eu já escuto falar assim de tios, até meu pai mesmo chegou a ter alguma experiência nessa empresa de mineração, mas não tinha nenhum tipo nem interesse, na verdade. Eu não tinha nem interesse e achava assim uma coisa quase que impossível, porque eu não via nenhuma possibilidade de a mineração ela ser retomada no estado. E o que aconteceu? Que de repente... Aí de repente eu fui convidada para fazer uma entrevista para uma empresa de mineração e eu fiquei assim até muito desconfiada. Que empresa é essa? Que eu desconheço totalmente aqui no estado. E na verdade estava numa fase bem inicial ainda do projeto de minério de ferro no Amapá, ainda numa fase de estudo de impacto ambiental. E aquilo assim me chamou, ao mesmo tempo que eu não tinha interesse, eu fiquei curiosa para saber como seria isso, né? Uhum. E aí eu fui para a entrevista, cheguei lá, eu descobri que era para trabalhar com relacionamento com comunidades e eu achei que era desafiador e que seria uma oportunidade para mim também entrar no outro ramo de atividade, já que eu já tinha passado pelo setor elétrico, já tinha passado pelo Sistema S, né, que é o SEC, faz parte do Sistema S, e eu achei que aquilo seria uma oportunidade, primeiro, porque como no meu estado, a atividade de mineração, esse projeto que estava sendo iniciado, era uma grande proposta, uma nova alternativa de produção para aquele estado. Então, viver aquilo, participar daquilo, daquela história, eu escutava muito falar
assim, as pessoas de mais idade lá, que elas assim, eu vivi o projeto do manganês, né? Eu vivi, foi assim, e a empresa fazia isso, a empresa fazia aquilo. Então, para mim, eu digo, eu quero fazer parte dessa história, né? E aí, para mim, foi assim, desafiador. E como é que foi começar, então, a trabalhar nesse projeto com uma temática diferente? Se você teve que estudar sobre mineração? Eu acho assim, que o ramo de atividade do que eu já tinha feito era diferente realmente. Uhum. A empresa tinha um ramo de atividade diferente, que era trabalhar, eu estava vindo do setor elétrico para trabalhar numa empresa que atividade de mineração. Só que eu acho que trabalhar com pessoas, você trabalha em qualquer lugar do mundo. Porque isso, quem trabalha com pessoas, o que te motiva, primeiro, é o respeito por essas pessoas, o compromisso que você tem e você estuda e consegue desenvolver um bom trabalho. Então, a partir daí, eu comecei a estudar, assim, tudo que se falava em mineração, sustentabilidade, indicadores sociais, como é que você faz, mitiga impactos sociais, como é que você compensa, como é que se faz investimentos sociais numa atividade de mineração, e a partir daí eu comecei a estudar e me dedicar para essa área. E o que você começou a descobrir, né? Quais foram seus primeiros desafios com as comunidades do entorno? Acho que meu principal desafio é porque na região onde esse projeto estava sendo implantado, era a mesma região desse projeto que anos atrás tinha acontecido no estado. Então, sempre se ouviu falar que a mineração ela traz somente impactos negativos, né? Eu acho que o principal desafio é você tentar desmistificar que a empresa de mineração ela pode sim trazer oportunidades, que você pode sim ter relacionamentos duradouros, que você pode identificar oportunidades de parcerias, de alianças estratégicas. Então, o mais difícil para mim foi entrar naquelas comunidades e levar esses novos conceitos. Esses foram, para mim, os maiores desafios, levar novos conceitos, informar que aquela empresa estava ali com novos desafios também, com um novo comportamento, com um novo posicionamento em relação a... E conta pra gente que região é essa, né, onde foi implantado o projeto, como é que era a comunidade? Descreve pra gente um pouquinho desse lugar. O projeto de minério de ferro no Amapá, ele foi implantado lá, a mina, a localização dela é no município de Pedra Branca do Amapari. Né? Então, é um município que numa área de conservação, né, um território muito preservado. Então, portanto, isso é muito desafiador falar em mineração num lugar muito preservado, com comunidades tradicionais, comunidades com muitos rios, né, muita floresta, e uma comunidade que não tinha uma grande empresa. Né? Então, você, de certa forma, mudar o estilo de vida daquelas pessoas. E para você ter uma convivência com uma comunidade, você tem que aprender a respeitar. Então, o meu desafio era tanto interno, tentando fazer com que as políticas, na época da empresa que iniciou esse projeto, para que as pessoas internamente aplicassem de fato essas políticas de respeito, de relacionamento, como também fazer a comunidade entender que a empresa ela tinha um posicionamento diferente. E como fazer o pessoal da comunidade enxergar essas mudanças, né? De repente, construção de estradas, começar a passar uma movimentação muito grande de homens, de caminhões. Isso não é fácil, né? Realmente esse impacto ele existe, mas existe todo um estudo, é um estudo de impacto ambiental, que identifica, antes de uma empresa começar a operar, todos esses impactos. Desses impactos surgem os programas, que são os programas, muitos deles são sociais, onde a comunidade tem ciência que a empresa ela vai fazer
programas para mitigar e compensar aqueles impactos. Então, eu acho que o meu desafio maior é fazer com que esses programas realmente saíssem do papel, que a gente mitigasse esses impactos. E quais programas foram esses? Qual foi o primeiro que você implantou? Nós tivemos programas, eu acompanhei programas de execução de educação ambiental, programas de desenvolvimento de fornecedores, programas de saúde. Então, eu trabalhei muito com uma equipe multidisciplinar, né? Eu trabalhava com equipes, de diversas áreas internas da empresa. E quais eram as demandas da comunidade, né, desse local? O que eles pediam? Ou como que... Existia uma expectativa muito grande sobre as contribuições positivas da empresa, né? Em relação, além da obrigação legal que você identifica no estudo de impacto ambiental, além de esses programas que são programas de controle ambiental, existe uma expectativa muito grande sobre a ocupação da mão de obra local, existe uma expectativa muito grande sobre investimentos sociais, quais melhorias a empresa vai trazer para esse município em relação à educação, à saúde, a desenvolvimento mesmo. Eu acho que um programa assim que foi muito importante é que nós trabalhamos com um programa chamado na época de capacitação. Então, nós capacitávamos fazíamos vários cursos, tanto para capacitar pessoas para ingressar na empresa, como também nós capacitávamos pessoas para outras alternativas de produção, para serem autônomos, para serem funcionários de outras empresas. Então, esse programa de capacitação foi um programa bem interessante. Conta pra gente, se você se lembra, assim, uma história marcante sua com essa comunidade, ou com uma família que marcou, com alguém... Eu acho que tiveram alguns projetos que me marcaram muito, né? Um dos projetos foi um projeto que nós implantamos, numa escola família. Lá numa escola, uma escola agrícola, rural, que era a característica dessa comunidade, é uma comunidade agrícola, e lá os alunos eles estudam na metodologia da alternância. 15 dias eles ficam na escola, 15 dias eles ficam nas propriedades rurais, aplicando conhecimento. E lá, junto com a minha equipe, nós conseguimos implantar projetos bem interessantes, como um projeto de piscicultura, né? Criação de peixes. E foi um projeto que até hoje ele tem resultados. O aluno entra lá na escola, ele consegue ter teoria e prática, ele consegue fazer o manejo. Nós trabalhamos projeto de apicultura também nessa escola, e eu acho que me marcou também muito foi o projeto que nós desenvolvemos com mulheres, né? Projetos com mulheres costureiras, né? Conseguimos montar em 3 municípios projetos com mulheres que não tinham renda nenhuma, e essas mulheres, a partir dali, começaram a ter renda, começaram a costurar. Nós montamos algumas unidades produtivas de costura. Então, essas mulheres começaram a ter renda, começaram a fazer uniforme para algumas terceirizadas, começaram a atender algumas demandas de bolsas ecológicas para a empresa. Então, isso foi bem, bem interessante. E como é que foi para você ver o acompanhamento desse projeto, né? Que estava no papel, e aí você começou a participar mais ativamente, até as primeiras... Primeiro esses projetos, eles nasceram de um sonho, né? De alguns grupos, instituições, como é o projeto da Escola Família, e aí nós começamos a desenvolver desde o projeto. Na época, nós contratamos uma empresa especializada em desenvolvimento de projetos sociais. Aí nós começamos a trabalhar desde a elaboração do projeto, a execução e o monitoramento do projeto. E como é que foi para você a chegada da Anglo American nesse grupo, né? Como é que foi para você, enquanto profissional, essa mudança da empresa? A Anglo American é uma empresa que eu não conhecia, né? Fui conhecer quando ela entrou no Amapá, mas foi uma empresa que ela me surpreendeu com um arcabouço de ferramentas, de políticas voltadas para o desenvolvimento sustentável, para o desenvolvimento social. Então, a primeira coisa que eu fiquei assim, que me surpreendeu foi as ferramentas que a Anglo American tem, como o SEAT, né, que é uma caixa de ferramentas de avaliação socioeconômica, que tem assim, várias orientações de como você deve fazer relacionamento com comunidades. Então, para mim,
ter acesso àquela ferramenta, todo aquele arcabouço metodológico, aquilo enriqueceu muito, né? E até hoje, para mim, são ferramentas que são ferramentas reconhecidas mundialmente, ferramentas que... bem interessante mesmo. Deixa só, para ficar claro, quando você começou na mineração ainda não era... Não era. Eu trabalho num projeto de minério de ferro Brasil, né, que teve um corte aí. Eu entrei em janeiro de 2007, era uma outra empresa. Quando foi em agosto de 2008, passamos a ser Anglo American. E o que para você, como é que foi avisado para o funcionário essa chegada? Como é que você sentiu, assim, essa mudança? Você falou das ferramentas e das vantagens, mas como que foi, né, a chegada, esse processo de transformação de cultura mesmo? Eu acho assim, que para mim, profissional da área de relacionamento com comunidades, nós já tínhamos um trabalho, digamos assim, que estava iniciando, que estava para se solidificar, né? Para se solidificar. Para mim, enquanto funcionária, isso foi muito tranquilo, porque para quem trabalha no segmento empresarial, a gente tem que estar preparado para essas mudanças, né? Não ficar presa a paradigmas, né? Tem que estar preparado para mudanças. Para a comunidade, nós tivemos que ter tivemos um trabalho, né, para tentar dizer que todos os compromissos assumidos iam continuar, que a equipe continuava lá e que nós garantíamos, enquanto equipe, que aqueles trabalhos não seriam paralisados, mas que a gente teria uma continuidade. E assim a Anglo American garantiu. Tudo que a gente já havia começado foi dado continuidade, né? A Anglo American, ela entrou, sim, com ferramentas que nós não tínhamos. Nós não tínhamos o SEAT. Para o SEAT, nós não tínhamos o SEAT, que é essa caixa de ferramentas de avaliação socioeconômica. As políticas, elas não eram tão parecidas, né? A Anglo American tem políticas, eu vejo assim, muito bem definidas, tem requisitos sociais muito bem definidos. E foi desafiador no sentido da comunidade entender que as coisas iam continuar. Para nós foi um desafio enquanto equipe, né? Fazer a comunidade entender, olha, mudou de empresa, mas nós estamos aqui e isso vai continuar. E para você, chegou a mudar alguma coisa? Você teve algum parceiro que vinha de fora? Como é que foi para você entrar também em toda essa parte da segurança, né? Que eles também tomam bastante cuidado. Veio a Anglo American, veio com ela todo um conjunto de políticas, né? Várias políticas de segurança, social, ambiental. Então, claro que teve assim, um tempo para mim conseguir assimilar isso e me adaptar. E isso veio assim, no momento também que eu me ausentei para entrar de licença maternidade, né? Quer dizer, eu tive uma experiência assim, muito forte, que foi ser mãe numa empresa de mineração, né, que você tem um trabalho de campo muito grande, eu tenho que conciliar assim, todos esses papéis, tem que ser boa mãe, ser boa esposa, ser boa profissional, né? Então, para mim, foi um momento assim, muito desafiador. E uma empresa que está em transição, né? E eu tenho que assimilar todas essas políticas. Mas eu acho assim que a vontade de fazer a diferença, para mim, ela foi... E conta como é que foi ver essa primeira especulação, então a chegada da mineração no estado e começarem a sair os primeiros minérios, a começar a dar resultado. Como eu te falei, né, já havia existido algum ano atrás a mineração, né, com posturas diferentes em relação à comunidade, outros momentos, outro tipo de legislação em relação à mineração, né? E, de repente, chega no estado uma grande empresa de mineração. Então, foi muito desafiador implantar um trabalho ali, sim, né? Foi muito desafiador. Mas eu acho que, quando você trabalha para uma empresa, além do compromisso que você tem com as políticas, com que você assume a responsabilidade como você assume ali,
Mas eu acho que o resultado mesmo, que mais assim para mim é interessante, é você saber que o seu trabalho ele está sendo reconhecido lá na própria comunidade. E isso realmente foi, né? Então para mim foi assim, para mim enquanto do estado do Amapá, participar, como eu falei logo no início, fazer parte dessa história da mineração, foi muito emocionante quando eu vi o primeiro embarque do minério de ferro no Amapá, né? Tá ali presenciando. Eu lembro que quando isso aconteceu foi no final de 2007, no dia 31 de dezembro, a passagem do ano, quando aquele trem chegou com uma faixa, primeiro embarque do minério de ferro, né, os funcionários felizes, todo mundo muito feliz, porque a gente tinha conseguido a nossa primeira meta, que era fazer o primeiro embarque. Então isso realmente ficou muito marcante assim, na minha vida. Dizer, eu faço parte dessa história, né? Nesse projeto tem a minha digital. E Osiane, conta como é que foi a percepção dos funcionários, a sua, quando ficou sabendo da intenção da Anglo de vender o sistema Amapá. Você fala agora, desse ano? O anterior. O anterior? Na verdade, a gente já ficou sabendo quando foi para... essas informações a gente não sabe, né? De negociações entre diretores, a gente não sabe. Eu te confesso que eu fiquei assim surpresa, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo, como eu já tinha tido uma experiência em empresas, e isso acontece muito, né? Mudança de diretores, mudança de... todo mundo teve que se acostumar, né? E aí todo mundo com a esperança também, com certeza, ver uma empresa, né, melhor, uma empresa que tem que é centenária, uma empresa que está em vários continentes, uma oportunidade. Quando a gente começou, depois que passa a surpresa, você começa a ver isso como uma oportunidade também, de você ter outras experiências em outros estados, em outros países, de repente, conhecer coisas novas. Depois que passa a surpresa, vem a oportunidade. E veio realmente. Veio a oportunidade. Osiane, conta o que aconteceu, né? A gente sabe que teve um acidente lá, então qual foi a repercussão? Se você teve algum trabalho com a comunidade para explicar? Eu já não estava mais lá, né? Esse acidente eu já não estava mais lá. Eu já vai fazer um ano que eu estou aqui no Projeto Minério de Ferro Brasil. Então eu não acompanhei. A minha equipe que ficou lá acompanhou, né? E as causas estão sendo investigadas, então eu não sei te dar detalhes disso aí, né? Porque vai fazer um ano que eu estou aqui. Isso aconteceu esse ano, né? Eu não sei te dizer se foi operacional, né? Então as causas estão sendo investigadas. E o trabalho que a comunidade continua, porque lá é um sistema integrado. A mina fica no município de Pedra Branca. Já a ferrovia, que Escola Mineira, passa por várias comunidades. E o porto onde aconteceu isso é em Santana. Então é uma outra comunidade, né? Então o nosso trabalho lá, nós trabalhamos com as comunidades Mina, Ferrovia e Porto. Né? E até então, antes de acontecer, a gente não tinha tido nenhum problema, principalmente com comunidade. Nunca. E tinha alguma diferença de projetos, né, entre essas áreas diferentes, onde está a mina, da onde passa a ferrovia e aonde é o porto? Na mineração existem as áreas de influência direta, né? Então, com certeza, a mina, onde tá, lá no município de Pedra Branca, lá é onde está a comunidade, digamos assim, de influência direta. É onde está um empreendimento de maior impacto, seja ele positivo, seja ele negativo. Então, com certeza, nós desenvolvíamos mais ações lá em Pedra Branca, né? Mas isso acontecia também nas comunidades vizinhas à ferrovia. Lá nós desenvolvíamos mais um trabalho educativo, de sensibilização, de convivência com o trem, porque a ferrovia ela passava por várias comunidades. A empresa mantinha ainda o transporte da produção agrícola
dos agricultores rurais, né? E Santana, onde era o porto já era a última etapa do processo, né? Como é que foi para você a proposta, ou a chamada para vir para cá, para trabalhar com minério de ferro, mas aqui no projeto Minasil? Em 2010, eu participei do programa Aplausos, né? Que a empresa tem um programa de reconhecimento que é global. Então, no primeiro ano do Aplausos, a minha equipe e eu mesma individualmente, eu tive várias indicações para esse programa de reconhecimento da Anglo-América. E em 2010, assim, eu tive várias indicações por vários projetos. Projeto com mulheres, projeto de piscicultura, apicultura, projetos de alfabetização, projetos de educação, saúde. Então, a minha equipe e eu, junto com a amiga, nós tivemos várias indicações em 2010. Inclusive, quando foi em 2011, porque o programa Aplausos, ele é um programa que ele reconhece localmente, né? Localmente no site, tem um reconhecimento nacional, né, da Minério de Ferro Brasil, e tem um reconhecimento global em todas as unidades, né, todos os finalistas global. E quando foi em 2011 eu tive a felicidade de ser indicada como uma das finalistas do Aplausos, né? Fui na categoria sustentabilidade, pelo um projeto chamado Conjunto da Obra, ou seja, era todos os projetos que, junto com a minha equipe, eu havia implantado no estado do Amapá, mais um trabalho chamado de gestão social, que é um trabalho de aplicar todas as políticas, né, todos os requisitos sociais da Anglo-América. Então, anualmente, o sistema Amapá, ele evoluía muito nesses requisitos, né. E aí, quando foi em 2011, eu fui finalista global, representando no Brasil a Minério de Ferro Brasil, né? E aí, a partir daí, assim, eu comecei a ter muitas oportunidades, né? Comecei a ser percebida na empresa. Acho que junto com isso acho que não veio só uma história de um trabalho construído. Acho que veio um respeito pelo trabalho, né? E aí, esse projeto, eu fui identificada como uma das pessoas da empresa que poderia vir a colaborar com o projeto o Minério de Ferro Brasil, né? O Minagil, o projeto Minagil. E para mim, assim, foi super desafiador, está sendo, né? Rosane, conta pra gente o que significou para você do Amapá e subindo nesse programa Aplausos, de repente ter a identificação local, né, da comunidade, depois também uma percepção mais nacional, e isso passar para o outro nível também, o internacional. Isso. Eu penso assim, né, que em 2010, quando começou o Aplausos, eu me surpreendi com o número de indicações, porque os meus colegas do Sistema Amapá, eu tive muitas indicações. Então eu disse assim, poxa, esse reconhecimento ele vem dos meus colegas de trabalho, do dia a dia, que estão ali comigo, que conhecem a história, que sabem o trabalho que a gente está desenvolvendo. Aí, quando foi em 2011, quando eu cheguei a ser a finalista da Minério de Ferro Brasil, aí eu fiquei assim, nossa, a direção da empresa está conseguindo ver isso, está conseguindo identificar. E aí quando me chamaram, me anunciaram, Rosiane, você é finalista global, e aí eu poder estar lá, assim, entre os melhores da Anglo-América, digamos assim, na área de sustentabilidade, foi muito emocionante. Primeiro, eu penso assim, por vários motivos. Por eu ser do Amapá, né, que para muitos podem, de repente, imaginar que lá não teriam boas pessoas, bons profissionais, né, e eu me destacar de lá do meu estado, porque lá tem muita gente boa, nas várias áreas, né, e por ser mulher, acho que por ser mulher, sim, você está conseguindo mostrar num trabalho, numa empresa de mineração, que você consegue, né? Porque o meu trabalho, eu desenvolvo também um trabalho que não é só com a comunidade. Eu desenvolvo um trabalho que é implantar políticas e diretrizes da Anglo-América. Então, você introduzir conceitos e você levar metodologias internamente para que as pessoas entendam
que a empresa de mineração ela causa impacto, ela causa, mas você tem que mitigar esse impacto, você tem que identificar, você tem que estar fazendo medidas de gestão para minimizar isso. E esse trabalho é um trabalho que eu faço junto a gerentes de área, gerentes operacionais, engenheiros, tudo. Então, para mim, é assim, acho que um dos momentos que eu pude assim estar lá num evento de premiação inesquecível. Conta pra gente então como é que foi essa viagem pro evento, como é que foi o evento? Esse evento, a premiação dos finalistas aconteceu no Chile, né, onde estavam assim, toda a diretoria da empresa, de todas as unidades lá do mundo, lá, onde a Anglo American tem unidades, estavam lá presentes, os CEO, presidentes de unidades. E eu estava lá, né, no meio de todo mundo, apresentando o meu trabalho. Teve um momento antes da cerimônia mesmo, que foi um momento de você estar no stand, se apresentando, dizendo quem você é, né? E as pessoas dizendo, olha, ela lá do Amapá, lá do Sistema Amapá. E eu ali, né, apresentando meu trabalho com muito orgulho, representando uma equipe, né? Que eu acho que ninguém faz nada sozinho. Eu acho que você faz as coisas como equipe. E eu tenho muito orgulho, sempre tive muito orgulho, eu sempre consegui compor excelentes equipes, né? Tanto no Amapá como hoje aqui no Projeto Minagil. Eu tenho orgulho da equipe que eu tenho. Então, eu não faço as coisas sozinha, eu faço como equipe, né? E teve todo esse momento, né, de um stand, as pessoas passavam por você, né, e lhe parabenizavam, lhe confraternizavam. Teve um momento que nós tivemos uma tarde de fotos, né, com a CEO da empresa, na época a Cynthia Carroll, né, tá lá com ela, uma das mulheres mais poderosas do mundo, você ali, né, aquilo, assim, também, eu chegar ali, para mim, foi muito bom. E à noite, assim, numa cerimônia linda, né, uma cerimônia tipo uma noite de Oscar, você tá lá e foi realmente emocionante. E aí, como é que foi para você então essa proposta para vir para o Minasrio, né? Depois de toda essa visibilidade, né? Esse evento. Uhum. Aí me veio o convite, né, para vir para cá, para compor a equipe do projeto Minagil, para assumir uma área que é uma coordenação de desenvolvimento social, que é implantar uma política de investimento social, né? Trabalhar desde um diagnóstico com as comunidades, para identificar necessidades e oportunidades de investimento social, onde é que a empresa pode estar investindo. Como também eu, quando cheguei aqui, novamente fui convidada para assumir um desafio que eu já tinha abraçado lá na Amapá, que é trabalhar com um sistema de gestão social, né? É implantar os requisitos, fazer um trabalho junto às áreas internas de trabalhar requisitos sociais, que são requisitos que orientam as áreas a como que nós devemos identificar e propor medidas de gestão para mitigar impactos sociais. E para mim assim foi um reconhecimento da empresa, né, no sentido de me trazer lá do Amapá para cá. Mas na mesma hora eu pensei assim que esse projeto profissional ele tinha que estar associado com o meu projeto familiar. Eu sempre até às vezes digo que o meu maior projeto é a minha família, né? A minha família ela tem que abraçar isso junto comigo. E graças a Deus a minha família veio, né? Nós viemos todos juntos e a minha família está muito bem adaptada, né? E tem sido para mim assim a cada dia um desafio, mas um desafio que eu abraço assim de pertencimento, né? De pertencimento mesmo, de dizer não, eu acho que a gente tem que fazer, é mais importante a gente errar, mas ter certeza de que tentou fazer. Então eu trabalho assim com a minha equipe, vamos fazer, vamos vestir a camisa, vamos se motivar. Nós trabalhamos para pessoas, né? Eu gosto de dizer isso. O que motiva a gente é trabalhar com gente.
E como é que foi a sua mudança para cá, com toda a sua família, lá do Amapá para o Centro-Oeste, né? Um lugar diferente, com características diferentes? Eu acho que a minha mudança, ela não teve um impacto maior, porque a minha família se adaptou muito rápido, né? O meu filho logo passou em direito, as minhas filhas se adaptaram muito bem, meu marido também. E para mim não foi assim um impacto, porque eu fui transferida, foi uma transferência. Eu já conhecia as pessoas que trabalhavam aqui, grande parte delas. Eu já conhecia a forma que a empresa trabalha, né? As normas, as políticas. Então, para mim, isso foi muito fácil. E aí, como eu já, na minha juventude, eu mudei de um estado para estudar fora, né? E, na verdade, por onde eu trabalhei, eu sempre viajei muito a serviço. Para essa região aqui, né? Brasília, Rio, menos para cá, para Belo Horizonte, mas eu já tinha, assim, um contato, né? E aí foi tranquilo. E quais são as demandas daqui, né, das comunidades locais que passam, pelas quais esse projeto passa, né? São diferentes, são as mesmas? O que eles têm de especificidade? Os estudos de impacto ambiental, eles são diferentes, né? O projeto, ele tem uma magnitude, esse projeto, ele é grandioso, né? O projeto Minas Viu é um projeto grandioso, passa por várias comunidades. A área da mina e beneficiamento é um projeto grandioso, o Mineiroduto passa por são 525 quilômetros, o porto, tudo muito grandioso, né? Mas eu acho que o que rege esse trabalho, o que é o input para esse trabalho é realmente que, primeiro, é fazer um diagnóstico dessas comunidades. Cada comunidade tem uma realidade diferente, um cenário diferente, necessidades diferentes. Mas, de um modo geral, o que essas comunidades esperam da empresa é que ela realmente gere benefícios positivos e duradouros e sustentáveis, né? Eu acho que o desafio maior é tentar a empresa desenvolver parcerias com o poder público, com a comunidade, até mesmo com a iniciativa privada, para que esses projetos eles gerem frutos, para que a presença, a estadia da empresa, ela seja uma presença que possa sim causar impactos positivos, porque isso é possível. E quais foram suas primeiras ações aqui, né? Então, como é que você começou a trazer todo o seu trabalho, sua bagagem lá do Amapá para o seu cotidiano aqui? Aqui nós já desenvolvemos alguns diagnósticos, né? Já elaboramos alguns projetos, já identificamos alguns projetos com a comunidade. Vou te dar um exemplo, nós já aprovamos um projeto de centro de inclusão digital, levar a inclusão digital para aquelas comunidades, para que a gente possa desenvolver o capital social humano, né? Um programa de educação ambiental que nós estamos desenvolvendo, trabalhando com professores, trabalhando com alunos, trabalhando com a comunidade. E outros projetos de geração de renda também que a gente já está começando a desenvolver. Um projeto de cultura, que é um projeto que a gente está trabalhando desde o fortalecimento da gestão pública até a educação patrimonial e também a formação, a capacitação, a orientação e gestão de projetos socioculturais, né? Então, tem vários projetos que a gente está começando a identificar para que a gente começando a trabalhar com os atores sociais locais. E qual que é a diferença de se trabalhar assim com uma comunidade mais rural, de uma comunidade um pouco mais urbana? Eu acho assim que o mais importante é a gente respeitar a comunidade local. É tentar identificar o que é necessidade para eles e o que é uma oportunidade também. E o que é que tem uma viabilidade técnica, social e econômica. Acho que independente da comunidade, do local, é o respeito. É conversar com aquela comunidade, dialogar com ela, para que a gente possa identificar na comunidade oportunidades de desenvolvimento de parcerias, né? Então, eu acho que o respeito, sobretudo o respeito. E quais foram as primeiras comunidades daqui que você visitou? O que você
já identificou como oportunidade? Hoje, eu estou muito focada no município de Conceição do Mato Dentro, né? E lá nós já identificamos, a empresa trabalha com a Care, já internacional, e a Care Brasil. A Care já realizou um diagnóstico e ali nós já identificamos várias oportunidades. Uma delas é que o município ele tem um potencial para mineração, mas ele tem um potencial para o turismo. E hoje nós estamos já alinhavando todo um programa, já estamos executando um programa de turismo, mas nós estamos estudando como implementar esse programa no sentido de fazer com que realmente o turismo seja uma atividade que seja o contraponto da mineração, né? Fazer com que o turismo ele possa ser, porque a região é uma região riquíssima em termos de belezas naturais, tem um atrativo natural maravilhoso. Então, e tem também os artesanatos locais. Então, a gente tem feito todo um trabalho de identificar esses parceiros para implementar esse programa de turismo. Um outro trabalho que nós já identificamos como uma grande oportunidade, porque também é a realidade local, é trabalhar com desenvolvimento rural sustentável, né? Trabalhar fomentando iniciativas que já existem e até mesmo implantando novas iniciativas sociais. E como está o andamento das obras? Né? Vocês acompanham? Né? Assim, você fala quais obras? A obra de construção do mineroduto. Ele vai passando, vai construindo e vai tendo um impacto conforme vai a construção. Hoje tem uma gerência específica que cuida do mineroduto, né? Que faz todo um acompanhamento em relação à implantação do mineroduto. Todo o acompanhamento passo a passo da obra, etapa por etapa. Então, existe uma equipe hoje focada exclusivamente para isso, que trabalha não só acompanhando a obra, negociando, dialogando com essas comunidades vizinhas ao mineroduto, como também identificando oportunidades de investimentos sociais. E aí, como é que é o relacionamento entre essas duas áreas? Vocês... Eu faço parte de uma gerência que se chama Gerência de Desenvolvimento Social, né? E essa gerência tem alguns gerentes abaixo. Tem um gerente do mineroduto e porto, que trabalha relacionamento com comunidades, né? Existe uma gerência de reassentamento na área de mina e beneficiamento e uma gerência de relações com comunidades e uma gerência de investimentos sociais. Eu faço parte da equipe de investimentos sociais, né? Porque existe a figura do relações com comunidade, que lá no Amapá eu era relações com comunidade e atuava com investimento social, né? Uhum. Aqui eu sou coordenadora de desenvolvimento social. E aí vocês também desenvolvem ações internas? Nós estamos preparando, né, para quando a empresa começar a operar um projeto de voluntariado empresarial. Incentivar, né, aqueles colaboradores que têm uma habilidade, né, têm uma vocação para que eles possam, através do seu trabalho, fazer uma contribuição na comunidade também. Isso já até acontece, mesmo o programa ainda não estando implantado, isso já identifica, né, alguns grupos de colaboradores que são voluntários na comunidade. E como é que estão as suas atividades hoje? Né? Como é que você distribui seu tempo aqui? Quais são os seus próximos desafios? A minha vida fica dividida, né, entre Belo Horizonte e Conceição do Mato Dentro. Então, eu fico aqui e fico lá, né? Segunda-feira, normalmente, eu estou aqui e sexta-feira, às vezes, eu estou aqui para uma outra reunião, mas o resto eu estou lá na comunidade, junto com a minha equipe no campo, né? Fazendo reuniões com instituições públicas, com a própria comunidade, né? Fazendo todo esse trabalho de coordenação da equipe mesmo, para acompanhar todo o plano de trabalho, para a implantação dos projetos que a gente já conseguiu aprovar internamente, que agora a gente está em fase de implantação. E como é que é esse processo, né, para você? Já desenhou o projeto, agora ele está em fase de implantação, daqui a um tempo ele já vai estar funcionando. Como é que é isso para você, né? Ver todo esse o nosso desafio maior eu acho assim que a nossa principal responsabilidade
é fazer com que esses projetos eles tenham condições de caminhar com as próprias pernas, né? E aí, para que eles possam caminhar com as próprias pernas, a empresa entra com investimento social, a comunidade entra com essa contrapartida também, com o seu trabalho, com essa coordenação, com essa mobilização. O poder público normalmente entra também com uma contrapartida, algum outro ator social, que pode ser uma instituição, né? Entra e aí implantar esse projeto e depois a gente monitorar, que a gente fala de monitoramento, né? Fazer um fortalecimento da gestão social desse projeto, para que ele possa caminhar com as próprias pernas. Os projetos que nós apoiamos são projetos que a empresa ela identifica que ele tem condições de ter continuidade, né? Que independente da empresa estar ou não apoiando, que ele possa ter continuidade. E naquele cenário de uma comunidade que também não tinha uma atividade de mineração, é começar do zero, né? É você trabalhar e levar como é a forma da empresa trabalhar, né? Dizer que a empresa trabalha, que ela é uma parceira, que ela é um indutor também do desenvolvimento social junto com os outros atores sociais, mas que também quem recebe esse investimento social tem uma responsabilidade muito grande de fazer gestão disso, de realmente fazer com que isso aconteça e que isso beneficie pessoas, que isso realmente, que os objetivos daquele projeto, eles sejam concretizados. E fazer isso é uma coisa que não se faz do dia para a noite, né? É uma coisa que você constrói, são alianças sociais que são construídas. E, Osiane, quais são as suas expectativas em relação à Conceição do Mato Dentro, a esses projetos que você está começando junto com a sua equipe a implantar? A minha expectativa é que esses projetos realmente eles deem certo, né? Que esses projetos eles causem impactos positivos, que esses projetos contribuam com a vida daquelas pessoas, né? Que a empresa ela seja um ator social que tem condições de contribuir com melhorias para aquele local. E eu sei que isso existem algumas metas que a gente vai alcançar a curto prazo, outras a médio, mas normalmente a médio e a longo prazo. E quais são essas primeiras metas? Eu acho que a primeira meta que nós temos é realizar 100% o que nós nos comprometemos a fazer nos nossos planos de controle ambiental, nos projetos que são relacionados à socioeconomia, né, que foram programas que a empresa respondeu aos estudos do impacto, aos estudos que foram feitos de impacto ambiental, que seriam aqueles programas que estariam mitigando esses impactos. Então, eu acho que o primeiro resultado é a empresa cumprir isso, se empenhar para cumprir isso, né, e para que a gente possa entregar isso, dizer nós fizemos o que nós nos comprometemos, né, e a partir daí começar a realmente entrar numa linha de investimento social. E qual, segundo o seu ponto de vista, é a importância de uma empresa assim da envergadura da Anglo American de fazer atividades de desenvolvimento sustentável, de relações com a comunidade, né, de desenvolvimento local, de responsabilidade social? A empresa ela tem uma ambição, né, que ser uma empresa líder de mineração. Ela é uma empresa líder, mas ela realmente se manter como uma das empresas líder. Então, para isso, ela tem que ser um empregador de escolha, né? Os funcionários têm que estarem felizes com o que estão fazendo. Ela tem que ser um investimento de escolha, né? Os investidores têm que estar seguros do que estão investindo numa empresa séria, responsável. E é uma empresa parceira de escolha. Para que nós sejamos realmente uma empresa que colabore com o desenvolvimento sustentável e tenhamos parceiros estratégicos, alianças sociais estratégicas, a empresa ela precisa realmente aplicar todas as suas políticas, os seus valores, as suas ferramentas de apoio ao desenvolvimento sustentável. Então, hoje a sociedade ela passa a sociedade vem passando no decorrer dos anos por transformação de organização social, de relações sociais. Então, uma empresa de mineração, ela precisa ter a licença social para operar. Não basta ter só a licença ambiental,
para que nós estejamos naquele lugar e para que nós consigamos manter as nossas licenças, nós temos que ter a licença social. E para ter licença social é ter realmente esse compromisso com o desenvolvimento sustentável. E como que tá para você estar aqui acompanhando as notícias lá do Amapá, né, dessa nova possibilidade de venda? Como é que tá isso para vocês? Você sente saudades? Eu sinto saudade da minha terra, né? Eu amo a minha terra. Eu saí de lá por uma questão de oportunidade, né? Por uma questão, como eu falei para você no início, o meu projeto ele é um projeto que ele está associado com o meu projeto familiar, né? Então tem um projeto familiar, foi uma oportunidade para mim, com certeza. Mas eu sinto saudade. Pelo tempo da empresa lá no Amapá, os meus colegas que ficaram lá da minha equipe, eles ficam nessa insegurança do que empresa é essa? Será que ela vem com a mesma postura, né? Será que ela vem com... Então, a insegurança ela é muito natural nos momentos de transição, né? Mas eu acho que a gente tem que ver nessas mudanças também tentar identificar a oportunidade, como eu identifiquei. Então, Luziane, eu queria agora passar para uma parte pessoal, para você contar um pouquinho desse seu projeto familiar. Então, conta um pouquinho de quem é o seu esposo, né, seu marido, qual que é o nome dele, o que ele faz. Tá, o meu marido, o nome dele é Lenilson, né? Ele é autônomo. Eu tenho 3 filhos, tenho um filho de 18 anos e tenho 2 meninas, uma de 7 e uma de 4 anos. Então, primeiro, o meu filho, ele ingressou na faculdade de Direito, né? Então, ele vai ficar um tempo aqui, estudando. Então, eu acho que poder dar para os meus filhos a mesma oportunidade, as mesmas condições educacionais que meus pais me deram, para mim, isso é meta familiar, né? É se eles estão bem, se eles estão felizes onde estão, né? E, por exemplo, meu filho, 18 anos, está estudando, está fazendo faculdade. Para mim, é uma meta. As minhas filhas estão estudando, estão felizes onde estão, né? Eu tenho um marido que é super parceiro, que me apoia nessas minhas agendas de idas e vindas, de viagens também. Então, para mim, é poder dar qualidade de vida, dar oportunidade. E essa oportunidade, para mim, é a oportunidade de acesso à educação também, né? Então, como hoje meus filhos estão bem, estão em boas escolas, né? E a empresa também, ela dá essa condição, né? Claro que se você está empregada, se você tem uma boa remuneração, se você tem bons benefícios, isso não só é para mim também, né? Beneficia a mim, mas como também a minha família, né? E você falou que seu marido é autônomo, mas ele faz o quê? O meu marido, ele trabalha com veículos, né? Uhum. Compra e venda de veículos. E aí o nome dos seus filhos? O Matheus, que tem 18 anos, a Rebeca, que tem 7 anos, na verdade vai fazer 8, já considero 8, porque daqui a alguns dias ela faz 8, e a Bianca, que tem 4 anos. E como é que é para você ficar em BH, aqui na cidade, segunda e sexta, mais ou menos, e os outros dias... Para mim isso é muito tranquilo, porque a minha vida toda foi assim, né? Eu sempre trabalhei muito, viajei muito, e lá no Amapá não era diferente. Eu passava dias na capital, né? Na verdade nem era na capital, era no município próximo à capital, e o resto dos dias em Pedra Branca. Uhum. Então isso para mim é muito comum, porque as mulheres da minha família, quase todas elas têm uma vida assim, muito agitada, muito... dedicada, e eu consigo conciliar isso, porque para mim, eu sempre falo com a minha família que mais vale a qualidade do tempo que eu passo com eles do que a quantidade. Então, quando eu estou com eles, eu tento valorizar muito isso. E o que você gosta de fazer quando está com seus filhos? Eu quando com meus filhos, eu gosto de passear com eles, eu gosto de ir ao cinema, né, de ir à igreja, de almoçar, eu gosto de estar com eles. Então, isso é bem administrado. Certo. E a gente indo para uma parte final assim de avaliação, queria que você comentasse para a gente assim, quais foram os seus maiores aprendizados trabalhando na Anglo-América, na mineração, nessa relação com as comunidades. Eu acho que o meu maior aprendizado é que é possível, tudo é possível, né? Eu acho que basta apenas a gente
a gente acreditar, a gente ter força de vontade, ter determinação, não ter medo de errar. Eu sempre digo isso, a gente não tem que ter medo de errar. Quando eu entrei na atividade de mineração, eu não conhecia tanto, eu não tinha experiência na mineração, mas eu fui estudar mineração, né? Eu fui me dedicar, eu acho que você tem que ter compromisso, você tem que ter responsabilidade, você tem que ter pertencimento, você tem que... As pessoas dizem assim, Josiane, tu és pura emoção. As pessoas dizem para mim que eu sou emoção, mas eu me apaixono pelas coisas que eu faço, eu acho que me move... Eu gostar do que eu faço, eu gosto do que eu faço. Então, como eu gosto do que eu faço, eu tenho pertencimento disso. E o que eu não sei, eu aprendo, eu estudo, eu me dedico. E eu acho assim que eu aprendi que trabalhar com gente. Eu acho que quando você entrega um projeto social e você vê o sorriso no lábio das pessoas e você tem a certeza que você não está fazendo de conta, que você está fazendo verdadeiramente, que o meu papel na empresa é justamente fazer essa intermediação, de fazer com que a empresa ela direcione o investimento social para essas pessoas. Eu acho que assim, a certeza do dever cumprido, sabe? E dizer assim, não, nós podemos fazer sim. A empresa precisa saber que naquela comunidade existem pessoas, existem situações que ela pode contribuir. E a minha equipe é composta de profissionais que fazem isso, que vão lá, que identificam, que veem necessidade, que veem oportunidade, né? São pessoas que estão ali, que também eu acho que são movidas pelo mesmo sentimento que eu, que gostam de gente, gostam de pessoas, que acham que uma empresa de mineração ela tem sim que contribuir, né? Mas para uma empresa contribuir, tem que ter uma área que faça essa intermediação. Porque as outras áreas elas estão preocupadas em entregar a obra, entregar o projeto, mas existe uma equipe focada, a empresa tem a responsabilidade de ter uma equipe que está ali para fazer isso, para ter esse olhar social. Então, eu quero fazer parte disso, isso faz parte hoje da minha história, da minha vida. Dizer assim, não, eu entrei na mineração, eu estou na mineração e eu posso contar história para os meus filhos, para os meus netos, que eu fiz a diferença numa empresa de mineração. Eu fiz a minha parte por um mundo até melhor, né? Às vezes, eu sempre digo, às vezes são pequenas iniciativas que causam um grande impacto. Às vezes são pequenas coisas que você faz enquanto cidadão do mundo, mesmo usando um uniforme, mas que você pode, através de um uniforme, fazer a diferença. E eu tenho encontrado na empresa essa oportunidade. Qual que você percebe que é o diferencial da Anglo American, né? Enquanto empresa de mineração, enquanto grande empresa internacional? Se você for ver as diretrizes da Anglo American, a forma social da Anglo American, o que é uma diretriz global, né? Pode até uma outra unidade não aplicar como deveria, mas se você for ver o direcionamento da empresa, ele é muito firme. A visão da empresa, o princípio da empresa é gerar impactos positivos e duradouros para as comunidades anfitriãs dos empreendimentos. E daí saem vários outros requisitos, que são requisitos da maneira social da Anglo American. Então, para mim, esse é o grande diferencial. A empresa tem ferramentas que são reconhecidas mundialmente para o relacionamento com comunidades. Então, eu acho que esse é o grande diferencial. É como são as políticas e as diretrizes dela, da empresa. Que independente do idioma, né? Independente, é uma única diretriz. Josiane, qual é para você a importância, o significado dessa comemoração de 40 anos da empresa no Brasil? Eu acho que a importância é mostrar a sua inserção no Brasil, né? A sua história no Brasil, né? O que a empresa ela trouxe de impacto positivo para o Brasil, quantas vidas foram transformadas, porque eu acho assim, quando você tem a oportunidade também de gerar emprego,
você está gerando oportunidade para muitas pessoas, né? Quando você está, de certa forma, contribuindo com seus royalties, quando você está com incentivos que são fiscais e tudo mais, você está contribuindo. E quando você tem uma inserção positiva numa comunidade como essa. Então, eu acho que é poder mostrar a sua história no Brasil, né? Poder mostrar que ela é uma empresa global, né? Mas que aqui ela vem construindo no decorrer de todos esses anos. E aí eu posso dizer assim, desses 40 anos, né? Eu considero desde o início do projeto de ferro, eu posso dizer que eu estou alcançando os 7 anos. E que eu vou poder dizer assim para os meus filhos e netos, eu fiz parte dessa história. E o que você achou dessa iniciativa da Anglo American comemorar os seus 40 anos através desse projeto que conta a sua história através da trajetória dos seus colaboradores? Eu acho assim que uma empresa são as pessoas, né? Quem, na verdade, constrói a história de uma empresa são as pessoas. As pessoas em todos os níveis que no dia a dia estão ali dedicando parte da sua vida, né? Que além da remuneração tem a dedicação, né? Eu às vezes até brinco na minha área, além da comissão tem a missão, né? Então você está ali no dia a dia, que você sai da sua família, que você fica ali, você faz parte disso. A sua digital, eu escutei de uma amiga minha que ela muito emocionada dizia, nesse projeto tem a minha digital, né? Então é realmente isso, você dizer assim, eu faço parte dessa história, porque quem constrói a história de uma empresa são as pessoas que estão no dia a dia ali, né? Em todos os níveis, no nível operacional, no nível gerencial. Então, são as pessoas. Então eu acho a iniciativa louvável. E Osiane, o que você achou de estar aí desse lado, compartilhando um pouco da sua trajetória com a gente hoje? Como? O que você achou de contar um pouco da sua história pra gente? Eu fico muito emocionada, né? Eu fico emocionada assim, pela minha história, como eu te falei, né? Acho que meus pais têm orgulho disso, né? Meus pais têm orgulho de saber que eu estou conseguindo gradativamente, através do meu trabalho, conquistar o meu espaço, né? Conquistar algumas posições na empresa, né? Então, eu vejo assim que, para mim, é resultado de todo de um estudo, dizer assim, os meus pais, eu acho que quando eu lembro que teve um tempo que eu participei de uma campanha da empresa, que foi do posicionamento da marca, tudo, e aqui a caminho do aeroporto para cá, tinha uns outdoors na saída do aeroporto. E eu era uma dessas pessoas, né? Meu rosto estampado lá. E as pessoas vinham do próprio Amapá, de outros estados. Nossa, você aqui em outro estado, garota propaganda. E o meu pai, quando ele veio, ele parou. Aí ele tirou uma foto. E depois ele postou essa foto no Facebook e disse assim, minha filha, viajo porque preciso e volto porque te amo. Ele não gosta de viajar de avião. E ele fica muito orgulhoso, né? Então, para os pais, é você saber assim que a meta deles, familiar, deu certo. A minha filha conseguiu, ela está fazendo um trabalho em outro estado. Será que ela teria essa oportunidade? Então, isso me deixa bastante emocionada, né? E conta pra gente como é que foi pra você se ver ali naquele outdoor, né? Eu fiquei emocionadíssima, né? Porque às vezes os convites, né, da empresa para participar disso, assim, eu vejo que é um reconhecimento do meu trabalho, né? E eu sou muito verdadeira. Eu quero que o meu trabalho ele seja real, que ele não seja que ele realmente seja real, que ele traga resultados. Então, para mim, foi muito emocionante, né? As pessoas verem ali, você aí. E me surpreendi com o convite para esse projeto. Né? Dizer que eu também vou fazer, que eu conto, que eu tenho história para contar na própria empresa. Então, sem dúvida, é muito emocionante. Para encerrar, queria só fazer uma última pergunta, Osiane. Queria que você falasse para a gente
quais são os seus sonhos, né? Eu queria que você falasse o seu sonho e sua meta no seu trabalho, né, em relação a esses projetos, e também, para a gente terminar, o seu sonho em relação ao seu projeto familiar, de vida. Bem, profissionalmente, né, digamos assim, o meu sonho, hoje onde eu estou, é que o meu trabalho traga resultados aqui no Projeto Minagil, que eu possa desfrutar desses resultados, né, de dizer, olha, realmente a Usiane desenvolve uma equipe, trabalha com uma equipe que traz resultados, né, e que isso está tendo reflexo positivo na comunidade. Então, profissionalmente, esse para mim é meu sonho, ter resultados palpáveis, reais, verdadeiros, né? E isso ser, de repente, quem sabe, referência, né, de um trabalho para as outras unidades de negócio, outras empresas. Então, esse é um sonho que eu tenho. Pessoalmente, eu tenho muita vontade de ter uma experiência internacional, né? Tenho muita vontade de fazer um curso nessa área fora, um mestrado fora do Brasil, ou aqui no Brasil, mas eu tenho muita vontade de ter fora também, né? E familiar, conseguir conduzir meus filhos, né? Conseguir conduzir meus filhos para que eles possam seguir a carreira deles, estudarem, né? Que eles se formem, que eles possam construir a vida deles, que eles possam ser bons cidadãos, né? Eles possam constituir novas famílias. Se eu conseguir isso, né, eu vou, na minha meta pessoal familiar, eu vou dizer assim, realmente eu consegui. Eles são pessoas do bem, são felizes com as suas novas famílias, né? Isso com certeza. E sempre, também um dos meus sonhos é sempre estar engajada com as questões sociais. Eu acho que eu sou uma pessoa que nasci para estar no meio de pessoas, de gente, de estar contribuindo, né? Seja como empresa ou seja como voluntária, né? Lá no Amapá eu tinha um trabalho voluntário também, com algumas associações que trabalhavam com crianças. Aqui eu ainda não consegui identificar, até por conta dos afazeres, mas eu acho que se eu conseguir isso, eu vou dizer assim, realmente eu consegui. Tá certo, Usiane. Então, a gente, com isso, encerra a entrevista e, em nome do Museu da Pessoa e também da Anglo American, a gente agradece o seu depoimento. Obrigada. Obrigada a você. O trabalho sai em filmagem e escrita?